Ok, pessoal. Então, a gente acabou de ver como que a gente faz para abrir, né, um formulário, né, via código. Só que uma coisa que eu queria mostrar para vocês é também a seguinte. Ó. Vou executar novamente aqui o nosso código. Vou abrir o nosso formulário de usuário. E o que está acontecendo? Notem que o formulário de usuário está aberto, mas eu consigo colocar o cadastro, né, para frente ou para trás, tá? Então ficou aqui algo assim que está tendo um controle, ou seja, eu estou perdendo o foco do formulário que eu estou usando. Tá? Em alguns momentos isso é interessante, em outros nem tanto, ok? Então a gente vai estar mudando um pouco essa questão agora e vendo novos detalhes. Tá? Então eu vou fechar aqui. Para a gente trazer, né? Ou seja, desculpa, para a gente trazer não. Para abrir um formulário e deixar ele sempre na frente, ou seja, a gente não vai conseguir estar clicando atrás desse formulário, o que a gente vai fazer? Nós vamos mudar aqui um pouco o conceito de abrir esse formulário. Ao invés de nós utilizarmos o show, eu vou até comentar aqui um pouquinho e vou colocar aqui. Ele abre o formulário. Nós vamos utilizar cad usuário.showDialog. Tá? O que o showDialog vai fazer? Ele vai abrir o formulário, só que ele não vai somente abrir o formulário, ele vai manter esse formulário sempre na frente. Tá? Esse formulário vai estar sempre na frente, correto? Então, a gente vai ter todo esse controle, né, de manter esse formulário na frente até que o usuário feche esse formulário. Em alguns casos, isso é muito útil e muitas vezes necessário. Então, agora a gente vai executar novamente o código. Vou mostrar para vocês o que vai acontecer. Tá? Olha lá, abrimos o cadastro o formulário, né, trabalhando com formulários. Vamos abrir o cadastro de usuário. Ele está aqui. Só que ó, eu estou clicando no meu formulário principal e ele simplesmente não está saindo, certo? Então o que está acontecendo? Quando a gente abre esse formulário com o Show Dialog, esse formulário, essa tela, vai ficar sempre na frente até que ela seja fechada. Tá? Então, para muitos casos, isso é fundamental. Tá? Um outro detalhe, pessoal, é o seguinte, ó, notem que o meu formulário principal está no fundo, está com determinado tamanho, e nós conseguimos mover o formulário de cadastro de usuário para todo lado, certo? E eu ainda não mudei aqui a descrição, vamos fazer isso agora. O que a gente vai ver agora é mudar a configuração desses formulários para que o formulário que for aberto fique somente dentro do formulário principal. Então a gente vai mudar aqui algumas propriedades desses formulários. Tá? Para isso, nós vamos fazer o seguinte, vamos fechar aqui, vamos voltar. Deixa eu pegar aqui o meu cadastro de usuário, né? Deixa eu vir aqui na descrição e colocar aqui a acentuação em usuário. Ok, resolvido o problema. E agora, para fazer isso, nós temos que mudar uma propriedade do FRM principal, aonde nós vamos transformar esse formulário principal em um formulário MDI. O que é um formulário MDI? Ele vai ser um formulário que vai impedir que os formulários que forem abertos através dele possam ter aí uma mobilidade fora do seu tamanho, fora da sua área, certo? Então nós temos que mudar a propriedade aqui. Opa, na verdade eu estou em eventos, né? Vamos voltar aqui para propriedades. Então nós vamos procurar aqui uma propriedade MDI
né? Aqui, ó, is MDI container. Então, nós vamos passar isso daqui para true. Notem, pessoal, o seguinte, ó. Nós temos aqui um formulário normal. E a hora que nós mudamos para true, ele simplesmente mudou. Notem que toda a parte aqui da área de trabalho, vamos dizer assim, do nosso formulário, ela ficou mais escura, certo? E também ficou num baixo relevo. Tá? Então, o que vai acontecer agora? A próxima vez que a gente abrir o formulário, ele vai se comportar diferente. Muito bem, pessoal. Então, a gente definiu que o nosso formulário vai ser pai, né? Então, a gente definiu ele como MDI, ou seja, ele vai ser o formulário pai mesmo de todos os formulários que forem abertos. Mas agora nós precisamos passar uma informação na hora de abrir esse formulário, né? Ou seja, os formulários que a gente quer carregar, que esses formulários novos, esses formulários que serão abertos, são filhos, né, do formulário principal. Ou seja, eles vão ficar dentro do formulário principal. Para isso, nós vamos ter que setar uma propriedade aqui do nosso CAD usuário. E a propriedade que a gente vai setar é a propriedade MDI parent, certo? Ou seja, nós vamos informar para o nosso formulário que vai ser aberto quem é o formulário pai dele. Como a gente está chamando o formulário FRM CAD usuário de dentro do formulário do FRM principal, então a gente utiliza a palavra reservada this, falando que, ó, o FRM CAD usuário tem como pai, né, o MDI parent, este formulário que é o FRM principal, certo? Então nós não precisamos informar o FRM principal, enfim, informar qual que é o formulário. Simplesmente vamos usar a palavra reservada this, falando que, ó, cada usuário é filho de FRM principal. Nós podemos utilizar agora, na sequência, qualquer um dos comandos, o show ou o show dialog. Vai depender de qual é a intenção desse projeto. 99% dos casos, quando a gente trabalha com um projeto, com um formulário MDI, o que a gente tem de mobilidade? Nós conseguimos ter vários formulários abertos e estar trabalhando com eles. Tá? Então a gente consegue navegar entre os formulários. Se a gente definir ele como show dialog, nós não vamos conseguir clicar em outro formulário, porque ele vai ficar sempre na frente. Então, nesse caso, é interessante a gente trabalhar com o show, certo? Porque ele vai abrir o formulário e aí a gente vai ter essa mobilidade de estar trabalhando, tá? Então, para vocês verem como que ficou, nós vamos executar aqui o projeto. Tá? Notem que abriu aqui o nosso projeto com a área, né, de trabalho do formulário em baixo relevo, como a gente viu lá em tempo de execução. E abrindo agora o cadastro de usuário, notem que ele ficou preso dentro do formulário principal. Ele não consegue mais sair como a gente tinha visto lá. E a partir daqui, pessoal, nós conseguimos abrir outros formulários quantos forem necessários. Tá? Então a gente pode abrir, por exemplo, manutenção de clientes, uma emissão de nota fiscal. E esses formulários vão ficar abertos aqui e a gente vai conseguir estar navegando entre eles. Né? Se eu maximizar, ele vai aparecer aqui. Então ele vai estar gerenciando, né, esses formulários, por exemplo, como se fosse um Word, um Microsoft Word. Nós podemos abrir vários documentos do Word, correto? E a partir daí, eu fico navegando entre esses documentos e vou editando texto nesses documentos. Então esse também é um recurso que a gente tem à disposição aqui no nosso Windows Forms, certo? E, obviamente, posso estar abrindo aí quantos formulários forem necessários, ok? Então, posso fechar, posso abrir de novo, ele vai estar aqui, posso maximizá-lo, posso ir, né, aumentando aí, diminuindo, dimensionando o formulário de acordo com
o que a gente quiser, de acordo com o que a gente precisar. Ok? Vamos fechar aqui, vamos fechar aqui. Então, pessoal, o que a gente viu até aqui foram as formas que a gente tem para poder estar trabalhando com os formulários. Tá? Abrindo um formulário, transformando o nosso formulário principal num container de formulários, ou seja, o pai de todos os formulários que serão abertos. Tá? Vimos aí duas opções de abrir os formulários, uma com a opção com o comando show, né? O que ele faz? Ele simplesmente abre o formulário, dá essa mobilidade para eu poder ter acesso a outros formulários. E vimos também o show dialog, onde ele abre o formulário e o formulário sempre vai ficar à frente. Ou seja, nós não vamos estar aí conseguindo clicar, fazer outra coisa enquanto o formulário estiver aberto, ok? Então, na sequência agora, a gente vai ver algumas opções que a gente consegue interagir com o usuário. Tá? Algumas trocas de mensagens com o usuário de uma forma mais padronizada. Ok?